Oi, turma do livro Quem Ama Educa e Samitiba. O texto de hoje é Evitando a Repetência na Escola. Geralmente, a repetência escolar começa já nas primeiras provas do ano. Quando o aluno vai mal em algumas matérias, o importante é recuperar-se quanto antes, sem deixar para estudar na última hora. As crianças e os adolescentes tendem a largar a atividade que rende pouco ou mal. É por isso que eles vão de mal a pior, empenham-se mais naquilo que vão bem, do bom para o melhor. Se os pais acompanharem o rendimento escolar do filho desde o começo do ano, poderão identificar precocemente essas tendências e, com o apoio dos professores, reativar seu interesse por determinada disciplina em que vai mal. A tarefa de estudar é do filho, só dele. Portanto, é ele que vai escolher o horário e o método de estudo, mas somente poderá dedicar-se a outra atividade depois de dar uma aula aos pais sobre a matéria estudada, usando as próprias palavras e demonstrando não ser decoreba. Essa aula é a parte mais importante do estudo, pois comprova seus conhecimentos. Talvez pareça um chavão, mas diante da realidade atual convém ressaltar: é necessário acompanhar muito bem a vida escolar do filho, atento a tudo o que se passa na classe, no recreio, na entrada, na saída da escola. Isso é tão importante quanto levá-lo à escola e buscá-lo. Caso os pais não possam pegar o filho na escola, devem encarregar alguém de fazer isso. Se não há ninguém para ajudá-los, vale a pena telefonar para o filho e dar um alô. O que não pode é haver indiferença, não saber se ele voltou para casa ou se chegou machucado ou feliz. Então, veja bem, a repetência de aluno é uma coisa que hoje em dia é difícil acontecer porque tem aprovação automática desde 1995. Eu fiz parte desse processo, né? Infelizmente. Então, vejam bem, eu passei pela escola num período que a repetência era alta, onde os professores tinham, alguns professores sim, que não gostavam de aluno, e aí ele ficava no pé do aluno, ele perseguia o aluno através de nota, o aluno podia fazer o que fosse, que não conseguia atingir a média, porque o professor não gostava do aluno. Isso aconteceu? Aconteceu. Isso pode acontecer ainda? Com certeza, porque nós estamos falando de pessoas que não são éticas. Professores que fazem isso não são éticos, não são bons profissionais, né? Independente se você gosta do aluno ou não, você tem que tratar todos por igual e dar a cada um de acordo com o seu merecimento. Aquilo que ele faz, ele tem, o que não faz, não tem, né? Mas devido àquela alta de tanto aluno ser, né, reprovado, e o aluno reprovado significa que o governo vai ter gasto dobrado, porque aquele aluno está ocupando cadeira de um outro que poderia estar ali. Então o governo tem que pagar para ele de novo e pagar para o próximo que está chegando. Aquela cadeira, ela é disputada, né, por alunos que já deveriam ter ido embora. E eles são retidos, porém é merenda de novo para ele, cadeira de novo para ele, professor de novo para ele, né? E fora isso, a estatística do governo, né? O plano de governo está lá, 50% de aprovado, aí dá 60% de reprovado, esse governo foi mal no plano dele. Ou seja, nas urnas isso vai refletir, talvez, na expulsão daquele prefeito, daquele governador, né? Porque as pessoas não vão querer ele lá, vão querer alguém que faça alguma coisa pela educação. Então, eles conseguiram driblar, né, os gráficos, fazendo aprovação automática. Criança foi aprovada? 100% que o governo trabalhou super bem, tá todo mundo bem. Criança todinha foi aprovada, que vai falar o quê do plano de governo desse cara? Não tem nada para falar. Ele falou que ia ser aprovado 100%, 100% ele aprovou. Eu dei trabalho, viu, gente? Eu dei muito trabalho para o pessoal da Secretaria de Educação, porque sempre vinha para mim aquela conversa: não dá para enxugar mais? Não dá para tirar pelo menos 2 dessa lista de reprovado? Eu falava: não dá. Vai ter que ficar reprovado. O aluno que eu coloquei para ficar reprovado, ele vai ficar reprovado. E para isso, eu chamava os pais, toda a reunião. Quando eu via que o pai faltava na reunião, eu chamava o pai, eu fazia cartinha e falava: vem. Não dá para atender no dia da reunião? Não tem problema, vem. Eu não gosto de atender durante a aula. Mas, já que não dá para vir no dia da reunião, que dia que dá?
vem. Mas o seu filho, eu faço questão que você saiba como é que ele tá. Por mim, não é por bilhetinho, não. Então, a gente fazia a cartinha, o pai vinha para a escola, a gente fazia uma ata, o pai esteve presente, ciente de que o filho está tendo problemas e tal. Quando o aluno não tinha problema e o pai não vinha na reunião, tudo bem. Mas se o aluno tinha problema, o pai tinha que vir convocado na escola, sim. Convocava, explicava. Olha, tem grande possibilidade do Joãozinho ficar retido. Ah, mas você não gosta do meu filho, não sei o quê. Não, a senhora vem aqui assistir a aula junto, não tem problema não. Vem ver como é que é. Se o Joãozinho fizer a lição no dia que a senhora estiver na sala de aula, então eu vou ver que o problema é comigo. Aí eu vou resolver. Mas se ele não fizer a lição com a senhora do lado, a senhora vai ver que o problema está nele. Vai ter que ser resolvido nele. Beleza? Então, quando eu mandava pai e mãe vir assistir a aula, eu já sabia como é que ia ser. A gente sabe. No fundo, o professor que é atuante, que está atento ao aluno, ele sabe como é que o aluno vai reagir. Olha, para vocês terem uma ideia, eu tive um aluno que o pai veio assistir a aula, ele falou, em casa o moleque faz tudo. Eu falei, tá, aqui ele não faz nada. Aqui ele conversa, aqui ele perturba. Né? Então o senhor vem na aula, vem de surpresa. No dia que ele veio de surpresa, o moleque já estava perturbando na aula, ele lá da porta, ele já viu o moleque pulando, que nem pipoca. Sabe aquelas crianças que pulam, que nem pipoca na cadeira? O moleque pulando na cadeira. Ele de lá, ele já veio e já bateu no moleque dentro da sala de aula. Eu falei, não era para tanto, né? A gente não quer ver criança ser espancada, nada disso. Nem corrigida dessa forma na escola, constrangimento e tal. Mas não tirei a autoridade do pai. Bateu, o moleque murchou na cadeira. Agora você vai fazer a lição, quero ver você fazer a lição. Ele não sabia fazer, eu tinha explicado. Aí o pai falou, a senhora pode explicar de novo? Eu falei, posso. Aí expliquei de novo. Aí ele não entendeu, porque ele não tinha o hábito de prestar atenção em mim. Então, mesmo eu explicando, ele não entendeu. O pai falou, a senhora pode explicar novamente? Eu falei, posso. Expliquei de novo. O moleque não entendeu. O pai, pá, bateu no moleque outra vez. Eu falei, mas o senhor vai ficar batendo nele a aula inteira aqui? As outras crianças. Eu não posso deixar o senhor fazer isso. Ele falou, não, isso aqui é só para ele aprender, professora. Desculpa, mas eu não vou ter que voltar aqui. Ele vai fazer as coisas e vai fazer direito. Eu não estou dizendo que o que o pai fez está certo, tanto é que eu não concordei com ele. Não fui conivente em momento nenhum, eu deixei claro que a minha atitude, né, de chamar ele na escola não foi para aquilo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Funcionou. Funcionou. Aquele Joãozinho não me deu mais trabalho. Ele começou a fazer a lição, tudo, e toda vez que ele começava a querer soltar a asinha, eu falava, eu vou chamar teu pai. Pronto. O espírito dele voltava para o lugar novamente. Então, a criança às vezes não está atenta na aula, ela está bagunçando por falta da disciplina. Se o pai tivesse dado disciplina desde o início, não precisava partir para essa parte da agressão. Eu sou contra. O psicotapa, que a gente costuma dizer, ele funciona depois de muito um tapa na bunda ali, né? De leve, para saber que você tem que parar. Mas não de fazer o que o cara fez na sala de aula. Eu não achei certo, mas funcionou. Às vezes o desespero dele é o que ele tinha para dar e funcionou. Poderia ter tido o efeito contrário. O moleque se revolta e vai fazer mais bagunça ainda, né? Então não tem uma receita para isso. Mas o que eu quero dizer? Que a presença do pai fez a diferença, independente da agressividade do pai ou não. A presença do pai fez a diferença. Então, para a criança não chegar nesse momento de retenção, o pai tem que ser presente. Ele tem que ir na porta da escola levar o filho, ele tem que buscar o filho, ele tem que perguntar o que teve na aula. O menino tem que dar um relatório do que aconteceu, o que ele aprendeu na aula. Ele tem uma prova para estudar, o pai tem que colocar ele dentro do quarto dele lá e falar, olha, qual é o horário que você acha que é melhor para você estudar? Ah, você estuda das 3 às 7? Então, em casa, você vai estudar das 10 às 11. Você vai tomar café, você vai estudar, você vai almoçar e depois você vai para a escola. E todo dia colocar a criança num sistema de estudo. Essa criança tem que estudar todos os dias. Ela tem que recapitular. Eu falava para os meus alunos, matemática, pega todos os exercícios e refaz no caderno. Pega um caderno velho, do ano passado, por exemplo, folha velha, pega as atividades de matemática e copia, não coloca a resposta, né? Copia, fecha o caderno com a resposta lá
você faz as continhas tudo outra vez, depois você abre o teu caderno e corrige, para ver se você acertou ou não. Matemática não tem muito segredo para estudar. História, geografia, ciências, leia o texto novamente, reflita sobre o texto, pergunta, leva perguntas para fazer para a professora. Português é treinamento, tem que treinar, tem que escrever todo dia, faz um diário, escreve todo dia, fala como é que foi sua vida naquele dia. Você está aprendendo a fazer redação com vírgula, pontuação. Bom, para estudar a criança tem que ter um ritmo, tem que ter uma rotina, senão ela não faz isso. Você pergunta para a criança no outro dia, o que foi que a gente estudou ontem? Grande parte das crianças não sabe dizer. Esqueci, professora. Na aula de ontem eu pedi para hoje vocês trazerem tesoura. Trouxeram tesoura? Esqueci, professora. Por quê? Porque não tem cobrança nenhuma, não tem rotina. Lembra que eu falei a respeito do quadro? É importante uma criança ter um quadro. Esse quadro de horários. O que ela vai fazer em cada horário. É importante. É importante ela saber o material que ela tem que levar nesse quadro. É importante ela saber, dentro do quadro, programas de televisão que ela vai assistir, que horário que ela vai assistir. De início, é importante ter um quadro. Um quadro, inclusive, de estudo. Hoje eu vou estudar português, amanhã eu estudo matemática, depois eu estudo história. Cada dia da semana pegar alguma coisa para estudar. Final de semana, lê um livro. Se a criança pegar o hábito de todo final de semana pegar um livro e fazer a leitura e contar sobre a leitura ao adulto, no final da vida dela, quantos livros ela já terminou? Ela concluiu a leitura. Brasileiro é o país, né? O povo brasileiro é o que menos lê no mundo. Não compensa para um cara fazer livro no Brasil e ganhar dinheiro com isso, porque ninguém lê. E hoje, com a internet, então, que tem um monte de frases feitas, frase curta. Lembram quando começou a sair vídeo? Né? A gente assistia vídeos longos, de 2 horas, né? Passou para meia hora, agora tem vídeo de segundos. As pessoas, e mesmo os vídeos de segundo, você só clica nele, já sabe o que ele vai falar, você já muda. Já vai para outro vídeo, as pessoas estão impacientes. Imagina então parar e ler um livro. Pouquíssimos fazem isso. E o livro, querendo ou não, eu aguento esse carro todo dia. Desculpa, gente. Aí, o livro, querendo ou não, ele abre a imaginação da pessoa. Porque vídeo você está vendo, né? Então você não imagina nada, porque você está vendo. Mas o livro, não. O livro você imagina. Aguça a tua criatividade. Faz expandir o teu pensamento, né? Por isso que falam que através de livro a gente viaja o mundo. E é verdade, porque você viaja em pensamento. Tem os livros do Divaldo Franco, né, espírita, que ele descreve tintim por tintim as paisagens das histórias. Você se encontra na paisagem. Você começa a ler aquilo, você quando vê, você está lá, naquele lugar, de tanto que ele descreve os mínimos detalhes. Então, ler é muito bom. Te abre um leque de conhecimento muito grande. Só vai estar apto para passar de ano, para ser aprovado, o aluno que sabe ler, que sabe escrever, que sabe fazer as contas. Isso no Fundamental 1. No Fundamental 2, mesma coisa, tem que ter um parâmetro para aprovar essas crianças. Mas as leis que nós temos aí, de aprovação automática, o professor fala o quê? Eu vou ficar aqui guardando um monte de atividade, me matando, corrigir trabalho, para depois, fazendo ou não fazendo, tendo presença ou falta, o aluno vai passar do mesmo jeito. Não é bem assim, não. O professor, ele pode reprovar, se ele tiver como provar que a criança não tem condições de passar. Ele pode brigar por isso, só que é um desgaste tão grande que a maioria não quer. A maioria dos professores não querem comprar essa briga. Porque é comprar briga mesmo. E às vezes comprar briga até com o próprio pai da criança. Porque às vezes o cara não aceita que o filho não aprendeu. Tem pais que processam a escola, processam o professor, porque reprovou o aluno.
E o professor, quando fala que não quer problema, ele, de certa forma, tem razão, porque é o nome dele. É ele que vai ter que prestar conta perante uma secretaria, uma diretoria de ensino, a respeito daquela criança. Eu, pelo menos, sempre guardei tudo de aluno. Guardei tudo. Depois eu comecei a tirar foto, quando eu trabalhei em projeto, então eu tirava foto do aluno fazendo atividade, não fazendo. Lógico que você não pode expor o rosto da criança. Sempre colocar uma figurinha, alguma coisa na frente do rosto da criança. Ela não pode ficar exposta nas fotos. Mas você pode filmar e fotografar a criança quando ela está fazendo, quando não está fazendo. São provas que você vai mostrar para os pais. Olha, não está fazendo, não quer aprender. Fica conversando, fica brincando. Ou fica dormindo na sala de aula. Mas o professor tem que ter provas. Fez o trabalho, corrige aquele trabalho da criança e guarda. Eu tinha a pasta de cada criança. Eu tive esse trabalho. Eu fazia uma pasta para cada criança. Guardava tudo. Quem ia tirando nota azul, nota boa, eu ia devolvendo. Quem ia tirando nota vermelha, eu ia guardando. Chegava no dia da reunião, eu fazia o pai assinar uma por uma. Ó, tá aqui, ciente. Chegava na hora de reter, o pai estava ciente que a nota estava ruim. Estou reprovando e o pai tem que adoçar. Muitas vezes a secretaria vinha me questionar porque era um número alto de retenção. Eu fazia os pais fazerem cartinha de próprio punho. Eu, José, não sei das quantas, autorizo a professora a reprovar o meu filho fulano de tal, por isso, por isso e por isso. Eu pedia para os pais fazerem cartas. Porque às vezes a pressão era tão grande, eu falava, não é que eu faço questão de reprovar, é que não tem condições. E o pai me deixou uma carta aqui dizendo que era doça, que ele não quer que a criança seja aprovada. Aí a secretaria aguentava, né? Porque aí é o pai que está querendo. Mas quantas vezes o professor falava assim, nossa, eu reprovei o aluno, a mãe veio aí e falou que vai me processar. Porque ela não aceita a reprovação do aluno. Então, o reprovar, ele só acontece por descaso. Eu vejo dessa forma. Se a família estiver acompanhando a criança, não tem como ela ficar reprovada, porque a família vai vendo os problemas e vai solucionando, vai exigindo da criança mais estudo. Na nossa época a gente decorava, né? História, geografia, ciência, era decoreba. Os pais ficavam querendo ouvir toda a nossa decoreba. Hoje não é para decorar, é para entender. Mudou um pouco e mudou para melhor. Mas tem criança que mesmo assim não amadurece, não sente a necessidade do estudo. E enquanto ela não sentir a necessidade do estudo, ela não vai estudar de verdade. Quem tem que incutir isso na cabeça dela? Os pais, a escola, tem que mostrar para ela o tempo todo, ó, você está estudando isso porque isso você vai usar para isso. Se você não fizer sentido daquilo que está estudando com a criança, ela não estuda. É só para inglês ver. A criança só aprende quando aquilo faz sentido para ela. Aí eu toco de novo na pedagogia vivencionista. A criança tem que vivenciar para ver o porquê que ela está aprendendo aquilo, para fazer sentido para ela realmente aprender. E os pais precisam dar esse norte, ajudar. Não é colocar na escola e falar, a escola se vira. Depois vem um resultado negativo e aí? A escola não se virou. Estava lá sozinha, lutando, enquanto os pais estavam fazendo o quê? A obrigação do pai e a mãe não é só trabalhar e dar comida. É dar o sustento espiritual também, é dar o sustento intelectual também. É necessário acompanhar o filho em tudo. Ver as suas vitórias, ver as suas derrotas, ajudar nas derrotas para que ele se alavanque de novo. E o professor tem que ser claro, tem que ser objetivo. Vai passar quem tem condições, quem não tem condições eu não vou aprovar. Eu falava isso na primeira reunião. Aí eles vão ter que estudar. Se eles não estudarem, eles não vão passar. Para mim não tem essa de aprovação automática não. Aprovação automática é para inglês ver. E eu não estou aqui para fazer de conta que eu estou trabalhando. É a mesma coisa de um cara entrar no ringue para lutar e a luta já está comprada, já está armada. O cara vai lutar, apanhar pra caramba para saber que no final ele vai perder. É absurdo isso. O professor não está no ringue, o professor não está lá para sair perdendo, a gente está lá para ganhar. E não é para ganhar dinheiro só, é para ganhar a vida do aluno, ganhar a conquista,
Ver que você conseguiu transformar a vida de uma criança. E isso sim é o ganhar do professor. Hoje eu saí aqui para ir para a hidroginástica logo cedo. Eu estava fechando o portão, veio uma moça, deve ter os seus 17, 18 anos, por aí. Já tem muito tempo que eu não a via. Eu fechando o portão e ela, professora, testemunha de Jeová, creio eu, estava ela e mais uma senhora andando bem devagarinho. Aí ela pegou, na hora que ela me viu, ela, professora, mas ela abriu um sorriso tão grande, a senhora não vai lembrar de mim, né? Eu falei assim, olha, do sorriso eu lembro. É difícil a gente lembrar o nome de todos. Uma moça, devo ter dado aula para ela quando ela era pequenininha. A alegria daquela menina de me ver, vir abraçar, sabe? Poxa, esse é o verdadeiro ganho do professor. Você tem moral com o seu aluno. Agora já pensou você ser o cara que foi comprado no ringue? Qual é a moral que o professor vai ter diante de um aluno? Vai passar por ele e falar assim, trouxa, fez e eu fui aprovado de qualquer jeito. Não é uma disputa para ver quem é esperto, quem não é, quem é trouxa, quem não é. Mas o professor não pode ser besta. Você não está ali fazendo de conta que está trabalhando, você tem que trabalhar de verdade. E os pais precisam entender e respeitar isso. Se o professor falar que não tem condições, ele vai ter que provar que não tem condições. Ele provou que não tem condições? Não tem, gente. Ninguém tem que passar por cima do professor. Nem sistema, nem pai, nem mãe. Tem que acatar. Para você saber se seu filho está indo bem ou não, acompanha. Mas em casa faz tudo. Faz tudo ou vocês estão fazendo tudo para ele? Porque tem muito disso. A mãe senta na mesa e vê, dá agonia, porque está indo muito devagar, vai lá e pega a caneta e faz. Copia aqui, igualzinho a mãe. Está fazendo pela criança. Na sala de aula, o professor não vai fazer isso. Então, retenção só vai acontecer de verdade. Meus mais de 32 anos de escola, eu posso dizer com todas as letras, retenção só acontece para quem não tem acompanhamento em casa e para quem não realiza as tarefas que o professor pede. E deve acontecer. Eu sou a favor da retenção. Não tem como você aprovar um aluno que não aprendeu a ler e escrever e ir para frente. Se no primeiro ano, que é sílaba, junção de sílaba para formar a palavra, ele não aprendeu, ele vai passar para o segundo, onde a formação de palavra vai formar frase. Ele não aprendeu nem a formação de palavra, como é que ele vai fazer frase? Depois ele passa, tem que fazer texto. O cara não sabe fazer palavra, como é que ele vai fazer texto? Como é que ele vai acompanhar? E a autoestima dessa criança? Não, eu vou detonar a autoestima dela se eu reprovar. Contrário. Reprovou, ela vai ver tudo de novo, ela vai aprender tudo novamente. O que não ficou claro da primeira vez, da segunda entra. É que nem ler um livro. Às vezes você lê um livro e não entende a primeira vez, você tem que ler a segunda, a terceira. Agora, se eu aprovo, eu estou protelando, eu estou colocando o problema lá na frente cada vez maior. Vai chegar um momento que ela fala, não sei fazer nada. E vai querer parar de estudar. A evasão escolar se deve não à retenção, se deve à falta de compreensão de conteúdo. A criança vai desmotivando. Reteu, tem que ter um olhar diferenciado para aquela criança. Ela já é retida, então vamos lá, tem que pegar pesado com ela para ela poder desenvolver. Mas tem também a questão psicológica hoje em dia que está pegando pra caramba. Tem criança que não aprende por ser defasado mesmo, por ser atrasado. Psicologicamente atrasado, com problemas de bloqueio no psicológico. Aí não aprende também. Então essa criança tem que ser investigada. Aquela criança que não, o pai acompanha, a professora está ali em cima, ela não está desenvolvendo, então essa criança precisa ser investigada. Quem é que vai investigar? Psicólogo. Psicólogo investiga, se ele achar necessário ele manda para um fono, se ele achar necessário ele manda para um psiquiatra, para abrir a caixinha dessa criança para ela aprender. Mas não pode deixar ali. A Deus dará um dia, quem sabe, talvez, como eu escuto aí muito, professoras falarem assim, ele tem o tempo dele. Tá indo devagarinho, mas chega lá. Não tem que ir devagarinho para chegar lá. Tem que ir no mesmo passo que os outros. Todos são diferentes um do outro. Um vai desenvolver mais, outro menos. A inteligência múltipla está aí para ensinar isso a gente. Um vai pela matemática, o outro vai pela ciência, o outro vai pelo português. Habilidades são diferentes, com certeza. Mas o objetivo que é aprender a ler e escrever é para todos. Todos vão ter que chegar lá. E não tem essa de, vamos esperar o tempo da criança, não. Porque se eu esperar o tempo da criança, eles deitam e dormem na sala de aula, então eles ficam cutucando o colega a aula inteira. O tempo deles é esse. Eles são imaturos. Então não tem tempo.
Quem dá o tempo é o professor. Quem tem que limitar o tempo desse aluno é o professor, né? Então, existem vários fatores que podem levar à retenção. Falta de acompanhamento da família, pode ser um problema psicológico, pode ser algum trauma, alguma coisa que está trancada nessa criança, né? Pode ser indisciplina, pode ser apatia. Hoje a gente tem os dois extremos na sala de aula. Aqueles que são inquietos demais, que é a falta de disciplina, e os apáticos, que são aqueles que deitam, ficam olhando para a lousa, sem vontade, pega o lápis e vai devagarinho. Esses apáticos são muito piores do que os indisciplinados, porque o apático nem 220 se acorda ele. Apático é bem pior. Você tem que motivar, você tem que tirar leite de pedra para fazer o cara querer estudar. Então, ficar de olho na criança, ver como que ela age, né? E fazer estudar. A minha velha avó falava, minha velha mãe falava, e eu falei isso pro meu filho a vida toda, né? Criança não faz nada além de estudar. Pois então que faça direito. Não trabalha, não tem dívida, não tem família para bancar. Então, a única responsabilidade que a criança tem é estudar. E eles precisam estudar de verdade. Não faz de conta. Na hora que tiver uma prova, eles têm que saber que tem prova de ciências, eles vão ter que pegar uma semana inteira para ficar estudando ciências, para chegar lá na prova e tirar uma boa nota. Tem criança que não sabe voltar e ler um texto que foi dado. Você manda voltar, ele não volta, porque os pais não orientam, porque é só a professora que fala e ninguém vai cobrar, então eles não olham. E é interessante que tudo aquilo que estudou na sala de aula se refaça. Ou faz a leitura novamente, ou faz o exercício novamente. É uma forma de estudar, né? Vamos colocar essa molecadinha para assumir a responsabilidade. Porque muito do que está acontecendo em sala de aula é falta da responsabilidade assumida da criança. Mas porque os pais também não assumiram a sua parte, porque os professores também não estão querendo assumir. Aí fica em abandono. Aí é aprovação automática no final do ano, engrossando aí os gráficos de aprovados, que a prefeitura, que o governo trabalha muito bem, porque todo mundo é alfabetizado. Alfabetizado, prova nenhuma. Só para inglês ver. Aí você vê as eleições, o resultado que dá. Aí você vê, né, a saúde, a educação, a segurança, os pilares, como é que estão. Engenheiros construindo casa e caindo. Médico largando tesoura dentro da barriga do paciente, né? Eu fui com um ataque de fibromialgia num hospital chamado Cruz Azul, que é um hospital de referência, um hospital grande. Uma recém-formada, uma menina, me atendeu. Ela não sabia o que eu tinha. E fibromialgia todo mundo hoje tem, é a doença do século. Ela não sabia o que eu tinha, eu voltei para casa. Um hospital cheio de recursos, mas o conhecimento da médica zero. Essa provavelmente foi passando. Se tornou uma médica, mas não resolve o problema de ninguém. Então, o problema de aprovar essa molecada é que nós, mais velhos, vamos precisar dessa molecada. E o que eles têm para oferecer para nós? Então, eles precisam ficar retidos às vezes, sim. Se não tem estudo, tem que reter, até ter o estudo adequado. É isso.